Por mais que a educação empresarial tenha crescido e evoluído bastante nos últimos anos, muitos empreendedores e gestores ainda têm enormes dificuldades para fazer o seu planejamento estratégico. E isso é completamente compreensível, porque a maioria das pessoas que falam sobre esse tema complicam muito o assunto. E o resultado disso é que viver apagando incêndio se torna uma rotina para esses empreendedores e gestores. Mas isso acaba aqui. Nesse vídeo eu vou revelar para vocês os 10 passos que vocês precisam saber para fazer um planejamento estratégico completo. E no final eu ainda vou dar 2 presentes surpresa para vocês que vão resolver de vez o problema de fazer um planejamento estratégico dentro da sua empresa. Antes da gente começar a falar de quais são os 10 passos que a gente precisa dar para fazer um planejamento estratégico completo, é muito importante deixar claro por que o planejamento estratégico se torna tão valioso para uma empresa. E a resposta mais simples para isso é porque ele demonstra o futuro que a sua empresa quer ter. Então a gente planeja estrategicamente o que uma empresa vai ser para que a gente dê a possibilidade da nossa empresa estar lá no futuro. Então a gente mira num ponto distante do futuro e espera que a gente consiga chegar lá da maneira que a gente pensou. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir chegar nesse ponto futuro é entender as necessidades dos nossos clientes. Essas necessidades são as dores e os desejos que os nossos clientes têm. E a gente tem que entender muito bem elas. Quanto mais a gente consegue entender as necessidades mais básicas e específicas dos nossos clientes, mais a gente pode construir produtos que atendam a essas dores ou desejos. Mas aqui a gente não pode confundir necessidade com demanda. A necessidade, na verdade, precede a demanda. Uma demanda, por exemplo, é se eu quiser ter um smartphone de uma determinada marca. Mas qual é a minha necessidade? A minha necessidade pode ser de melhorar a comunicação com as pessoas, usar o meu smartphone como instrumento de trabalho ou até ter um status social maior. O que a gente precisa entender não é a demanda, é a necessidade, é o que precede a demanda. Mas além de entender as necessidades dos nossos clientes, tem um outro item que a gente precisa entender também. Quais são as ameaças que o mercado está apresentando para a gente? A ameaça é qualquer evento incerto que a gente não consegue controlar, mas que a gente precisa se preparar para ela. Normalmente essas ameaças podem estar relacionadas ao mercado que a empresa está inserido ou então a questões além do mercado. Uma ameaça de mercado, por exemplo, pode ser a entrada de um novo competidor dentro do seu mercado. Essa a gente pode controlar, é o que a gente chama de microambiente. Agora, quando existem ameaças do macroambiente, são aquelas que a gente não consegue controlar, como por exemplo, a política cambial do país que a minha empresa está inserido. Essas são ameaças que eu preciso conhecer, tentar me adaptar a elas, mas eu não consigo controlar. O máximo que eu vou conseguir fazer é me adaptar. Mas existe também outro evento incerto que a gente tem que estar sempre prestando atenção, que são as oportunidades. Esse é o terceiro item. Da mesma forma que existem eventos incertos que podem ameaçar a operação da minha empresa, também existem eventos incertos que podem trazer diversas vantagens. Então, novamente, a entrada de um concorrente dentro do meu mercado pode significar uma oportunidade de eu melhorar um processo, desenvolver um novo produto, melhorar as minhas tecnologias e coisas do tipo. E também eventos incertos do macroambiente podem me demandar isso, como por exemplo, uma política de incentivo para um determinado setor. Eu posso perceber essa oportunidade e conseguir fazer aquele projeto que estava guardado na gaveta há anos. Agora, uma vez que eu entendo esses 3 componentes, eu preciso começar a tangibilizar isso trazendo para dentro da minha empresa. É aí que chegam os objetivos, o quarto elemento. Os objetivos são todos aqueles desejos que a minha empresa tem para tirar ela de um ponto A para chegar num ponto B. Então o objetivo ele pode estar associado a aumentar as receitas, aumentar a minha base de clientes, reduzir custos, expandir o mercado, melhorar a minha marca e coisas do tipo. A definição desses objetivos diz para o mercado e também para as pessoas de dentro da empresa aonde eu quero chegar, o que eu vou considerar como sucesso nos próximos anos. Mas mesmo os objetivos deixando claro que eu preciso sair de um ponto A para chegar num ponto B, eu preciso de algo que tangibilize isso. E aí vem o quinto item,
que são as metas. As metas nada mais são do que o detalhamento e a especificação dos meus objetivos. Então, se eu digo que o meu objetivo é aumentar a minha receita, eu tenho que estabelecer uma meta para isso, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, se esse for o horizonte que eu estou trabalhando. Essas metas precisam ser numéricas e elas precisam ter um horizonte de prazo. E para eu não deixar que essas metas escorreguem das minhas mãos, eu preciso de um outro item, que é o sexto item, que são os KPIs, os famosos indicadores-chave de desempenho. Esses indicadores são aqueles que nós vamos utilizar para medir as nossas metas. Então, cada meta que eu estabeleço deve ter um indicador-chave de desempenho, ou seja, alguma coisa com que eu consiga medir para avaliar se aquilo que eu planejei está dentro daquilo que eu queria ou não. E uma vez que eu tenho os meus objetivos, as minhas metas e os meus indicadores muito bem estabelecidos, eu preciso dizer como eu vou conseguir alcançar esses números. E esse como é o nosso sétimo passo, que são as iniciativas. As iniciativas elas podem se dar por meio de projetos, programas ou ações. Seja qual for o formato da sua iniciativa, o que você precisa fazer é criar esforços temporários para você conseguir alcançar os resultados que você estabeleceu nos seus objetivos, metas e indicadores. Então, as iniciativas nada mais são do que o uso que você vai fazer dos recursos organizacionais para conseguir transformar o desejado em algo real. Uma vez que esses 7 itens estão prontos, a gente pode começar a conversar sobre coisas mais financeiras. E é aí que a gente começa a discutir quais são as contas de orçamento que a gente vai utilizar para conseguir inserir cada uma dessas iniciativas. Então, o 8º item que a gente pode mencionar aqui é o que a gente chama de CAPEX, que são as contas de investimentos mais arriscados. Então, aqueles projetos que tiverem mais risco, você vai incluir nessas contas de orçamento. Então, os itens de orçamento dessa conta vão ser aquisições e fusões, iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, são aqueles investimentos mais arriscados. Só que existem aquelas iniciativas que não possuem investimentos tão arriscados assim. E aí nós vamos para o 9º item, que é o que a gente chama de OPEX, que nada mais é do que as contas de orçamento para investimentos menos arriscados, que são aqueles relacionados a algumas manutenções preventivas, corretivas e preditivas, algumas melhorias de produtos ou processos e alguns investimentos de marketing. Então esses são exemplos de investimentos em iniciativas menos arriscadas. E aí sim a gente pode chegar no 10º item para fechar o seu planejamento estratégico, que é o que a gente chama de valor de negócio. Dentro do seu planejamento você deve deixar claro qual é o valor que você está adicionando para o negócio com todo aquele esforço que você está executando. Então o valor para o negócio pode mudar de empresa para empresa e de planejamento para planejamento. Então o valor para o seu negócio pode ser a sua marca, pode ser os seus clientes, pode ser os seus processos e pode ser coisas até muito mais tangíveis, como o valor das ações de mercado da sua empresa. O mais importante é que você deixe claro aquilo que você está tratando como mais prioritário de valor para o seu negócio. Ou seja, tudo aquilo que você vai executar dentro do seu planejamento deve ser com vista para conseguir adicionar valor para o negócio. Então, da mesma forma que lá no início a gente falou que a gente precisa atender às necessidades dos clientes, a gente também precisa atender às necessidades organizacionais. É esse equilíbrio que a gente precisa fazer dentro do nosso planejamento. Então agora vocês já sabem quais são os 10 passos que vocês precisam fazer para conseguir fazer um planejamento estratégico completo e muito mais profissional. E como eu falei no início, eu tenho um presente para vocês. Se vocês clicarem no link que está aqui na descrição e no QR Code que está aparecendo agora, vocês vão poder baixar gratuitamente a ferramenta chamada Strategic Model Canvas, que é um canvas que contempla todos esses 10 passos que a gente acabou de discutir aqui. É uma ferramenta super intuitiva e muito fácil de utilizar. Mas se porventura vocês tiverem dificuldade sobre como utilizar essa ferramenta da maneira correta, aí nós temos o segundo presente, que aqui nesse QR Code e também no link que está na descrição, vocês podem acessar o nosso curso Modelagem Estratégica com o Strategic Model Canvas. E vocês vão poder utilizar o cupom que a gente está oferecendo aqui, chamado PAPO20. E vocês vão ter 20% de desconto na compra desse curso. E lembrando que todos os nossos cursos são com modelo de assinatura única,
Ou seja, você paga apenas uma vez e tem acesso vitalício ao conteúdo daquele curso, sem pagar nenhuma mensalidade. Então, aproveite já essa oferta. Então, espero que vocês tenham gostado e já sabe, né? Curta, comenta e compartilhe e se inscreve para continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. Até a próxima!